vez mais celebramos o culto, ou celebramos esta reunião, sem a presença da maioria das pessoas. Somente estão aqui neste lugar os que são do staff, não é? E do louvor. Mas não é importante, não é o sítio de onde estamos para poder celebrar a Cristo, viver a Cristo. E seguramente que nesta manhã muitas pessoas se encontram na sua casa, celebrando a Cristo, colocando-se diante do Senhor, para que Deus possa também vir à sua vida e continuar a transformar, a abençoar e a fazer a sua obra maravilhosa em nós, até que cheguemos um dia a estar com Ele, cara a cara, dependendo da vida que levamos, dependendo com o compromisso que assumimos diário. Então és uma bênção. Esta palavra que Deus me inspirou, mas tenho algo que ultimamente me tem apoguentado um pouco, não é? Apoguentado no sentido que me preocupa, é que muitas vezes na própria igreja há uma falta de transparência, não é? E não coloquei o título de falta de transparência, nem por isso, não é? Porque não... Mas às vezes faz uma certa confusão, e esta semana falando com o pastor Luís, lhe comentava, não é? E verdade, mas não nos compete a nós com que as pessoas sejam mais ou menos transparentes. Quem faz as pessoas serem mais ou menos transparentes é a relação que cada um de nós tem com o Senhor. A intimidade que temos com Deus, o compromisso que temos com Deus, faz com que nós sejamos a cada dia mais transparentes uns com os outros, porque não vale a pena não ser transparente com Deus, porque sejamos transparentes com Deus ou não sejamos transparentes com Deus, Ele conhece e sonda os nossos corações, por isso não vale a pena, devemos ser, mas quer dizer, não vale a pena preocuparmos em mostrarmos que somos transparentes com Deus. O que é importante é que sejamos transparentes, íntegros com Deus. Em Jó 1, capítulo 1, diz a palavra de Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro e reto, e temia a Deus e se desviava do mal. A palavra de Deus tem que ser inspiração para a nossa vida. Quando eu digo ser inspiração, tem que ser a guia das nossas vidas. Tem que ser nela que nos baseamos. A palavra de Deus, a Bíblia, não é um livro de cultura. Poderá ser usado como livro de cultura, porque é um dos livros mais lidos neste mundo, mas não é um livro acerca de cultura. Não é um livro de cultura. É um livro que pode e deve, se ele for praticado na nossa vida, produz vida. Nos traz edificação para a nossa vida. E este versículo me inspirou, não é? E eu creio que é um versículo que tem que estar gravado nas tábuas do nosso coração. Este homem era um homem íntegro e reto. Temia a Deus e desviava do mal. Tantas considerações aqui que nos sentimos, eu sinto muitas vezes pequenino, não é? Íntegro e reto. Temia a Deus e se desviava do mal. Também em João 1, 47, a partir do versículo 43, diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia. Encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E perguntou Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe e disse-lhe: vem e vê. Quando Jesus viu a Natanael aproximar-se, disse a seu respeito, escrito a vermelho: aqui está um verdadeiro israelita em quem não há nada falso. Quem me dera que quando alguém se
me chama, ou quem me dera que realmente essa, não sei se é a palavra correta, é mais a preocupação, mas que seja um alicerce da nossa vida. Que quando alguém se dirigir ou te ver e diga, não há nada falso, não é que sejas um homem perfeito ou uma mulher perfeita, mas como Jesus, como Jó e como Jesus disse, aqui está um verdadeiro israelita em quem não há nada falso. Se nos compararmos, e quando nos comparamos, no nosso dia-a-dia devemos sempre comparar à palavra de Deus. E aqui está uma comparação que nós devemos comparar dia-a-dia. Será que em mim não há nada falso? Não vou ter a jactância de dizer no púlpito que não há nada falso em mim. Mas a minha fé, as minhas convicções não são falsas. Necessito diariamente de um tratamento de Deus para a minha vida. Colocar-me diante dele e reconhecer as minhas fragilidades, as minhas insuficiências, os meus orgulhos. Nós, como filhos de Deus, devemos nos humilhar diante de Deus, como temos ouvido ultimamente, colocar-nos e, diante do Senhor, humilhar-nos e pedir-nos perdão e que Ele faça e opere na nossa vida. Que a vida de um cristão, quando Deus venha a buscar a nossa alma, quando Deus venha a pedir a nossa vida, quando estejamos cara a cara com Ele, que o nosso caminhar diário seja que possamos dizer, aqui está um filho de Deus em quem não há nada falso. Não é perfeito, mas não há nada falso. E é isso que deve ser o caminhar diário dos filhos de Deus. Porque aqueles que somente são criação de Deus, não têm esse compromisso, nem Deus opera nas suas vidas, porque eles não se põem na mão do Senhor para que Ele opere. Então esses, Deus vai chamando ao arrependimento, vai chamando para que eles o conheçam e se ponham nas suas mãos para que Ele faça a obra. Mas nos filhos de Deus há qualidades, se assim se pode dizer, que têm que existir nas nossas vidas. Ser íntegro, ser retos, desviar-nos do mal, temer a Deus, e vamos chegar ao final do dia e vamos ficar muito distantes. Mas ao ficarmos distantes, ao dizermos que ficamos distantes de querer cumprir com aquilo que Deus demanda, não justifica que a palavra de Deus não opere em nós, porque nós por nós próprios não o conseguiremos, mas se a palavra de Deus operar em nós, for prática diária das nossas vidas, seguramente que vamos alcançando estas qualidades que eu acabei de ler e que são importantíssimas para a vida. Ser íntegro não quer dizer que seja perfeito. Ser íntegro é estar completo também. Para ser completo, por isso é que eu disse, as pessoas que não conhecem a Jesus não estão completas, porque Jesus completa a nossa vida. Sem Jesus não estamos completos. Podemos ser boas pessoas, podemos fazer até bom voluntariado, podemos ser o que sejamos, mas esses me preocupam. A mim me preocupam essas pessoas que não têm Jesus, a mim preocupa no sentido que elas estão vazias, estão perdidos, e oro e clamo a Deus para que Deus toque o seu coração, eles venham a conhecer e que se possam aceitar a Senhor Jesus como seu Salvador e ficarem completas. Mas na família da fé, a qual eu faço parte, eu preocupo-me que realmente muitas vezes na nossa família, e vemos, não só, estou falando da igreja de onde pertenço, mas vemos muitas vezes como é preferida palavras vãs, não é? Palavras que realmente a igreja do Senhor, as pessoas não comportam-se como realmente o Senhor, sem temor de Deus. Só seremos completos se tivermos a Cristo. Podemos ser boas pessoas, ter boas intenções, com bons princípios, mas se não tivermos a Cristo, não estaremos completos. Um homem íntegro é um homem espiritual. E não se pode ser um homem espiritual se Jesus
através do seu Espírito, não reinar na nossa vida. E o Espírito Santo de Deus é aquele que a quantidade do Espírito que estejamos na nossa vida se reflete no nosso caminhar diário. Quanto mais a presença do Espírito Santo, como temos ouvido, estiver em nossas vidas, mas a presença do Espírito Santo entra à medida que nos vamos despojando, soltando o lastro. O caminho da santidade, o caminho com Jesus, não é somente o caminho da salvação. Podemos até ser salvos e ter levado uma vida apartada de Deus. No último momento, aceitarmos a Jesus Cristo e sermos salvos. A Bíblia diz, crê somente com o teu coração e serás salvo. Mas nós temos um caminho por diante, um caminho de honrar ao Pai, um caminho de honrar o sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz por amor de todos. E esse deve ser o propósito diário da vida dos filhos de Deus, que é honrar o sangue de Jesus derramado naquela cruz. E não é por falarmos muito que honramos o sangue de Jesus Cristo. Ainda que as palavras tenham importância. O que devemos honrar é com o nosso caminhar diário, honrar aquele sangue, aquele sacrifício que Jesus fez por todos. Não somente por uns, mas fez por todos. Mas aqueles que têm o sangue de Jesus derramado na sua vida, esses devem ter o compromisso de honrar a Jesus Cristo diariamente. E não é ser boa pessoa que honra a Jesus Cristo. Ser boa pessoa está bem. Mas o que honra a Jesus Cristo é íntegro. Ser uma pessoa que teme a Deus, se desvia do mal e nele nada se pode encontrar falso. Que seja falso. Nada de pesbeque. Um homem íntegro é um homem espiritual. Não chega, melhor dizer, nascer-se de novo. Há muitos crentes que não nascem de novo. Mas é condição nascer da água e do Espírito, como dizem, para não estar em João 3, no versículo 3, que aquele que nascer da água e do Espírito continua a ser um homem natural. Quem não nascer verdadeiramente, aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não é somente nascer de novo. É preciso ser um processo completo. E ao longo da nossa vida, nestes tempos que Deus permite estarmos nesta peregrinação até ao final da nossa morte física, não é? Não sabemos quando vem. Nós temos um dever de honrar o compromisso do sangue derramado por Jesus Cristo naquela cruz, nos ter resgatado da vã maneira de viver. Por isso deve ser os princípios do cristão. O Filho de Deus não pode viver numa religiosidade. O Filho de Deus tem que viver com todos os seus defeitos, com todas as suas pafernálias, mas tem bem claro que o seu dia-a-dia é honrar o sangue de Jesus Cristo. Por isso é necessário que nos despojemos, que soltemos todo o lastro, porque num barco que vai de viagem, eu não sou muito de barcos, mais tenho fobia a andar de barco, mas vejo os barcos e vê-se que pegam um lastro, se agarram coisas aos lastros do barco, à quilha do barco, e assim é nós no nosso caminhar. Se agarram coisas, se apegam sujidades. Mesmo que o barco seja novo, como nós, quando aceitamos Jesus Cristo, nascemos da água e do Espírito e somos novas criaturas em Jesus, mas diariamente se vão apegando coisas à nossa vida que é necessário e serem limpas. E nós não podemos deixar de dia a dia nos colocarmos diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero ser um homem íntegro ou uma mulher íntegra. Senhor, eu quero ser um homem que anda nos caminhos retos. Por mim mesmo muitas vezes é difícil. Senhor, eu quero ser um homem temente, uma mulher temente a Ti. Eu quero ser uma pessoa que se desvia do mal. Muitas vezes não conseguimos desviar-nos do mal. Mas também não conseguimos desviar-nos do mal porque nos gosta o mal. Mas se o Espírito Santo de Deus, se esse habitar em nós, seguramente que o temor de Deus nos evita de cometermos aquilo que não está correto. Tem de ser uma pessoa com o Espírito de Deus. Para discernir as coisas de Deus tem que ser uma pessoa
com o Espírito de Deus. Como diz em 1 Coríntios, o homem natural, Coríntios, não compreende as coisas do Espírito. No meio de nós há muita gente que crê em Deus, que acredita em Deus, mas não compreende as coisas do Espírito. Nasceram de novo, mas não nasceram da água e do Espírito. São pessoas sem revelação de Deus, e uma pessoa sem revelação de Deus para a sua vida não consegue regenerar-se. Sem revelação de Deus para as nossas vidas, não nos regeneramos, e se não nos regeneramos, há uma coisa que é muito preocupante e que eu tenho preocupação à minha vida. Bueno, já levo 60 anos, não parece? Obrigado. Eu não o fiz, portanto. Mas a mim, evidentemente, nós começamos a ver que estamos a chegar ao final da carreira, não é? Já vão passando os anos, mas verdadeiramente já me preocupou menos o chegar ao final. Será quando Deus permita, não é? Quando Deus queira, mas quando chegar ao final, que o Senhor reine e ocupe o lugar que corresponde na nossa vida, ou na minha vida. É esse o favor que eu peço ao Senhor para mim. E dizia, não é questão de envelhecer, ainda creio que no domingo passado, se não era um domingo deste, ouvíamos o pastor Luís compartilhar, ainda que o homem se desfalece, não é? O nosso interior se renova dia a dia, se regenera dia a dia, e isso é importante. Mas sem a revelação de Deus para as nossas vidas não nos regeneramos, e se não nos regeneramos corremos um grave perigo, irmão. Corremos um grave perigo, ficamos obsoletos, ficamos estancados. Ficar estancado é do pior que nos pode passar. Se não há renovação, não nos regeneramos, e se não nos regeneramos, não progredimos. Somos como aquelas embreagens com e não passa dali, não é? E nós não podemos permitir, porque não é Deus que não quer que nós progressamos, não é Deus que não quer que nós nos renovemos, é o inimigo. Um dos trabalhos do inimigo e do dia a dia do inimigo de Deus, que os inimigos de Deus são nossos inimigos, é que nós não nos regeneremos, que não nos renovemos, que façamos as coisas e a nossa própria direção da nossa vida seja guiada por nós próprios. Sabes, Deus, escrevia aqui, Deus não quer remendos na nossa vida. Ademais diz em Marcos, vamos ler Marcos 2, versículo 22. Espero que o Senhor fale à tua vida nesta manhã, ou à sua vida como tem falado à minha. Deus não quer 2RR, não quer nem remediar, nem remendar a nossa vida. Deus quer fazer coisas novas cada dia na nossa vida. Ninguém, diz o versículo em Marcos 2, capítulo 21, diz a palavra do Senhor, ninguém costura remendo de pano novo em vestido velho. Se o fizer, o remendo novo rompe o velho e a ruptura fica maior. Eu não acredito que Deus queira algo de mal para as nossas vidas. Por isso Ele não quer pôr remendo em nossas vidas. Ele não quer remediar as nossas vidas. Ele quer fazer algo novo em nossas vidas. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo rompe os odres e estraga-se tanto o vinho como os odres. E o vinho novo deve ser postos, metidos em odres novos. O vinho novo. Por isso nós nos precisamos de despojar-nos, soltar os lastros. Soltar aquilo que realmente impede que a presença de Deus fique na nossa vida. E é um perigo que na nossa vida possamos ficar obsoletos. Podemos ir ficando cotas, mas não podemos ficar obsoletos. E não é fácil. Muitas vezes o inimigo vem e nos engana. O inimigo é a nossa mente, porque o inimigo está no interior de nós muitas vezes. Não valho, não consigo. Senhor, eu não consigo. Eu não consigo desviar-me, eu não consigo renovar-me. Mas, Senhor, eu coloco-me diante de Ti, renova a minha vida. Tem misericórdia, que a Tua graça não me falte cada dia. E essa deve ser a nossa oração. Diante do Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Renova a minha vida, Tua graça, cada dia em mim.
tua graça que é o favor que eu não mereço, por muita coisa que te possa fazer para ti, segundo os meus parâmetros, ou que façamos muitas coisas segundo os nossos parâmetros, mas ao final não passa de trapos de imundícia. O que realmente Deus quer é que tu e eu tenhamos intimidade com Ele, o adoremos, o louvemos, independentemente se estejamos. Quando louvamos a Deus quando honramos os da família da fé. Mesmo que venhamos que as famílias da fé têm defeitos, mas honramos-los. Vamos, escrevia eu, nem remendar, nem remediar a nossa vida. Uma das grandes adversidades que nos deparam é que fiquemos obsoletos. E ficar obsoleto vem pelo endurecimento do coração, como dizem Efésios 4, 17 e 18, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela dureza do seu coração. Esta é a nossa preocupação diária, que não endureça o nosso coração, que os látigos e as situações da vida não façam com que o nosso coração esteja endurecendo-se. Necessita-se de um coração humilde. E quando se fala de um coração humilde, creio que era o pastor Vítor que compartilha um domingo destes, sobre um novo coração. Um coração humilde é um coração sensível, não um coração sentimentalão, porque o coração já sabemos como é, que ele é, não é? Um coração sensível é um coração receptor de Deus. Um coração sensível é que recebe a palavra de Deus e coloca em sua vida. Não é um coração que ouve a palavra de Deus, essa palavra de Deus entra a 100 e sai a 200. E ao melhor se lembra da pregação porque vai ao YouTube. Mas nós temos que lembrar-nos da ministração da palavra de Deus para a nossa vida diariamente. Que essa seja fonte de vida para a nossa vida. E seguramente que o nosso coração não se vai endurecer. Um coração receptor de Deus é um coração que está disponível para ouvir aquilo que lhe agrada e aquilo que não agrada. E me perguntou a mim, é fácil ouvir eu aquilo que não me agrada? Claro que não é fácil, nem gosto. Mas a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, aquilo que não gostamos, faz com que nós obedeçamos. E que aqueles que obedecem à palavra de Deus, esses são abençoados. Queremos bênção para a nossa vida? Claro que sim, queremos ser abençoados. Nós já somos abençoados por Deus, mas queremos sujeitar-nos, submeter-nos a Deus? Pois muitas vezes não sujeitamos-nos, não submetemos e queremos que a bênção venha à nossa vida. Sem obediência, pode-se estar na congregação, pode-se fazer parte de um movimento, mas a obediência é algo tremendo para Deus que Ele pede em nós. Mas Jesus Cristo foi o exemplo da obediência. E também disse lá no último momento, Pai, se podes, passa de mim isto, mas que seja feita a tua vontade. E assim vamos diariamente. Necessitamos de um coração receptor para Deus, um coração endurecido, não recebe de Deus, não recebe, e se não recebemos de Deus, não damos de Deus. Coração que não recebe, coração que não permite, também não dá. A renovação e a transformação é até o dia da nossa morte física. Em Gálatas 3 diz, começando no Espírito, acabamos na carne. Em 2 Coríntios 3, 5 e 6 diz, nós por nós mesmos não temos capacidade para deixar de ficar obsoletos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade, nós por nós próprios, deixamos-nos ficar obsoletos. E muitas vezes, mas vem por Deus, porque Ele que nos traz o renovo, porque a carne mata, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito vivifica. E muitas vezes na nossa vida andamos mais buscando o conhecimento humano para a solução do nosso problema, que buscando a divindade de Deus para a nossa vida. Por isso muitas vezes nos amargamos, murmuramos, criticamos, nada está bem. Quer dizer que nada está bem, os outros, nós estamos bem. Nós sempre estamos bem.
Olha, eu confesso-te, e aqui não estou no confessionário, mas confesso-te, muitas vezes penso que são os outros que estão mal e ao final eu é que não estou nada bem. Mas, continuando no obsoleto, todos temos a tendência de entrar no hábito, na rotina. Aqui esta palavra assenta-me para mim como 5 estrelas. Eu sou uma pessoa de rotinas, É uma luta constante que tenho. Menos mal que agora as rotinas são diferentes das que tinha antigamente. Mas é um perigo para a minha vida as rotinas. E creio que mesmo para o ser humano, os hábitos, as rotinas, é um inimigo e quer dizer, as coisas já sabemos. Nós temos é que ver que realmente, eu há 10 anos, não é, sendo a mesma pessoa, a presença de Deus na minha vida, hoje não é a mesma que era há 10 anos. Glória a Deus. E isso deve ser o nosso dia-a-dia. Vermos realmente, olha, pois, eu há 10 anos, ou há 15 ou mais, ou quando aceitei Jesus Cristo, não haveria muitas coisas, e há continuamente, que necessitavam de ser retiradas. Mas hoje há menos do que havia há uns anos atrás. E cada dia tem que haver menos em nossa vida. Tornamos obsoletos, escrevi, confiamos mais no conhecimento humano e menos em Deus. E isto vem pela falta da presença de Deus na nossa vida, pela falta de intimidade com Deus. Podemos saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, do primeiro Gênesis 1 Apocalipse, mas se essa palavra de Deus não for diariamente, se não houver um espírito voluntário em nossas vidas, se não houver uma entrega, só se estivermos à espera que venha alguém, nós devemos compartilhar aos pecadores, arrependam-se. Isso sim devemos, mas no dia a dia nós o que necessitamos é ouvir, escutar e praticar a voz de Deus para a nossa vida. Porque o manual, se assim se pode dizer, as instruções já está aqui na palavra de Deus. João 1, João, de onde está a falar de Natael, não é? Pequenos versículos que são claves para a nossa vida, são chaves para a nossa vida. A ausência de Deus em nós significa que a presença de nós é mínima. E assim não vamos ser transformados e regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios 2:12 diz a palavra do Senhor. Espero que nesta manhã, aí em sua casa, Deus esteja falando como está a falar à minha vida para edificação. Nós necessitamos que a palavra de Deus nos confronte diariamente. A palavra de Deus não é enviada para condenar, ao contrário, é para salvar, mas nós temos de nos confrontar com a palavra de Deus. Já chega os jornais e essas todas as notícias para que seja lixeira para a nossa vida. A palavra de Deus purifica a nossa vida. Como eu dizia, não, como dizem 2 Coríntios, não que seja, Coríntios 2, versículo 5 diz: não que sejamos capazes por nós mesmos. É que eu não consigo, é que eu sou assim, é que eu não resisto, é que eu estou a ser um sincero, que eu tenho que lhes dizer as coisas na cara. É que eu não sei. Claro, nós não somos capazes, mas isso são as pessoas que estão apartadas de Deus. É que podem dizer isso. Porque nós, estando a operar o Senhor na nossa vida, nós não conseguimos, mas Ele opera em nós. Porque como diz este versículo 5 do capítulo 2 de Coríntios, diz: mas a nossa capacidade vem de Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas esta parte do versículo sem tirá-lo no contexto, mas algo, a nossa capacidade de perdoar, a nossa capacidade de nos regenerar, não vem de nós, mas vem do Senhor. E você que está em casa, se está de acordo, diga amém. Amém. A palavra de Deus não é cultura, como dizia há pouco, nem um livro de cultura, mas sim uma prova de vida. Por isso aquele que tem ouvidos ouça, como diz em Mateus 13:9, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito fala à igreja. Devemos estar sensíveis às iniciativas de Deus e Ele, por sua palavra, trazer revelação para a nossa vida. O Espírito Santo é o nosso ajudador, mas buscamos ajuda na carne.
Por isso eu dizia, confiamos mais no conhecimento humano que em Deus. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem a presença de Deus, como há bocado dizia, mínima, nos mínimos, não temos a capacidade de humilhar-nos, de reconhecer as nossas insuficiências e a necessidade que temos que Deus opere diariamente em nós. Porque nós necessitamos que, ó Deus, meta diariamente o bisturi em que área seja. E não é porque estejamos enfermos aí, cheios de pus, mas sim porque necessitamos de limpar o lastro que se apega pelas nossas próprias concupiscências, pela nossa própria maldade do coração que temos. A presença de Deus, sem a presença de Deus, ficamos obsoletos, enferrujados, nos deterioramos e apagamos o Espírito de Deus. Apagamos o Espírito de Deus? Claro que apagamos o Espírito de Deus. Em 1 Tessalonicenses diz no capítulo 5, no versículo 19, diz, não extingas o Espírito. E nós, muitas vezes, contribuímos para que o Espírito se extinga. Mas nós, se nos colocarmos diante do Senhor, se realmente estivermos uma relação, e essa relação não precisa de ter toda a Bíblia e andar aí a fazer 50 orações, mas diz, é necessário, sim, orar, conhecer a palavra do Senhor e ter uma vida alinhada com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Acabamos com a presença, extinguindo-nos o Espírito, acabamos com a presença de Deus em nós e começamos bem, como há pouco dizia, acabamos mal. Cumprimos a lei, mas não vivemos no Espírito. E ainda Tiago 1:21, enquanto chegamos lá, em Tiago 1:21, já conheço o que ele vai compartilhar. É bom conhecer, mas é bênção praticá-lo em nossas vidas. Diz aqui no João, em Tiago 1:21, pelo que despojando-vos de toda a impureza e de todo o vestígio do mal, grave, amigo, irmão, gravemos, pelo que diariamente soltemos os lastros que é necessário. Quanto mais nos despojamos, mais a presença de Deus vem à nossa vida. Quanto mais quantidade de Espírito Santo, quanto mais seja a presença de Deus na nossa vida, mais conseguimos cumprir e honrar diariamente para com Deus. Não nos basta, não nos chega que sejamos salvos e sabemos que vamos ser salvos. É necessário viver diariamente agradando a Deus. E se ao final do dia, o Senhor viesse com aquele medidor, se calhar, depois, muitas vezes estaria no vermelho. Mas mesmo assim, a misericórdia e a graça de Deus continua em nós. Porque Deus é misericordioso e a sua graça opera em nós. Mas isso não basta para que nós continuemos na mesma. Não, é que a misericórdia é infinita, é que a misericórdia é infinita e a graça de Deus não vai faltar. Não te fiz. Pelo que despojando-vos de toda a impureza e todos os vestígios, e esta deve ser a nossa oração, Senhor, neste dia, ajuda-me a despojar de toda a impureza da minha vida e toda a malícia que há na minha mente e transforma e renova a minha vida. Essa deve ser a nossa oração. Mas para isso temos que estar com um coração receptor para Deus. Um coração que recebe o que vem de Deus, dos servos de Deus, para a nossa vida. Nós, como igreja, não nos devemos distinguir, eu escrevi aqui, não nos devemos distinguir dos demais, não devemos distinguir dos do mundo, como falamos, pelos nossos feitos ou méritos, mas sim pela nossa integridade, pela santidade, pela luz que há em nós. E se há alguns méritos, são de Jesus Cristo, sempre e para sempre. A nossa preocupação diária é vivermos uma vida espiritual. Se a nossa preocupação diária não for essa, então
estamos extinguindo o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Tanto faz ter culto com sala cheia, como estar a assistir à reunião em casa ou no carro, onde seja. Se a presença de Deus não operar em nós, continuaremos iguais. Não digo que não vamos a ser salvos ou não seremos salvos, porque isso somente. Mas um dia que possamos estar frente a frente com Deus, que o Senhor possa se agradar de nós e dizer: passa, filho meu. E isso deve ser o que nós, em cada dia, devemos estar edificando. Rejeitar a santidade deve ser a nossa preocupação, não é? Não somos santos hoje e amanhã deixamos de ser. É um processo. Mas cada dia sejamos mais santos. Porque o Senhor diz em sua palavra: sede santo porque Ele é santo. E nós queremos nos comparar, comparemos a eles. E se nós queremos ter como a nossa vida, como líder da nossa vida, a palavra não é bem líder, mas como temos referência da nossa vida, é viver a vida de Cristo em nós. E se cada um pensar que tem que viver a vida de Cristo em Ele, pois todos vivemos, não preciso eu dizer: olha, que tu precisas que a vida de Cristo viva em ti, porque nós sabemos quais são os compromissos que temos com Deus. Quando aceitei Jesus Cristo, não sabia quais eram os compromissos. Como já disse uma vez, nem sei como o aceitei, mas Deus sabe que eu o aceitei. Rejeitar nossa preocupação, mas se vivemos uma vida natural, não compreendemos as coisas do Espírito e vamos ficando obsoletos. O nosso dia-a-dia será de rejeitar toda a imundícia. E mesmo assim, muitas vezes rejeitando a imundícia, continuamos com a malícia na nossa mente. E rejeitado tudo o que não agrada ao Senhor, e podemos, como dizem, não estar na imundícia, mas continuamos com uma mente maliciosa. Por isso a palavra de Deus diz que a nossa luta, em Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é uma luta diária que nós temos que sabemos. E quando nós sabemos que há uma luta em nós da carne contra o Espírito, não devemos permitir. E não é por nossas capacidades, mas sim pela capacidade e pela presença do Espírito em nós, que a carne vai minguando e o Espírito vai vivificando e vai crescendo. E maior quantidade da presença de Deus na nossa vida. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Quanto mais expulsamos da nossa vida a maldade que está em nós, mais recebemos de Deus. Não coisas materiais, é quando se pensa em receber Deus. E muitas vezes ouvimos testemunhos na rádio: benção, benção. Então, e qual foi a benção? Hoje tenho um carro novo, eu tenho isto novo, eu tenho outro novo. Olha, também gosto de ter um carro novo, também gosto de coisas materiais. E isso não está mal, creio eu. Mas nós queremos ter uma vida nova. E essa é que é a verdadeira bênção, é a vida nova de Jesus Cristo em nós. Porque Ele nos dá vida e vida em abundância. Quanto mais expulsamos da nossa vida a maldade que está em nós, mais recebemos de Deus. Não coisas materiais como muitas vezes queremos, mas a palavra de Deus que nos dá vida e vida em abundância. Os irmãos podiam subir, estou terminando. Quanto mais expulsamos da nossa vida a maldade, quanto mais nos despojamos do lastro diário que se apega, e mesmo não é porque nós queremos andar no fango, é porque se apegam coisas. E a nossa carnalidade é assim. Mas irmão, amigo, irmã, amiga, servo de Deus, serva de Deus, homem, mulher, que estás comprometido com Deus, ao serviço do Senhor, nosso dia a dia, ainda que as coisas se apeguem, que o lastre se agarre ao nosso barco, nós devemos cada dia colocar-nos diante do Senhor, pedir-lhe perdão, que Ele limpe, que Ele nos corrija, que Ele faça a sua obra, que opere, e isso produz vida, e vida em abundância. Não queremos ficar obsoletos, não queremos ser água choca. A água choca nem produz,
Eu sou sou do campo e regávamos muitas vezes com a água dos charcos. Essa água nem as plantas, e se as plantas necessitam de água, essa água choca. Nem nas plantas que se tirares de uma água choca e regares de uma planta, essa água choca, apodrece, mata a planta. E se a água choca for água que abunda na nossa vida, ainda que a graça de Deus, a sua misericórdia, não podemos desperdiçá-la. Devemos regenerar-nos no Espírito do Senhor, renovar-nos através dele, não porque nós sejamos capazes, mas porque ele nos capacita através do seu Espírito. Mas a palavra de Deus que nos dá vida e vida em abundância, como diz João 10:10, faz que corram rios de água viva dentro de nós e não água choca. Rios de água viva, como diz em João 7:38. Correm rios de água viva, aquela água fresca que produz vida e vida em abundância. Primeiramente em nós, e sermos canal da bendição, canal de bênção. Ainda que muitas vezes necessitamos de ser, e diariamente, que seja, passar pela purificação, para que a água se torne ainda mais pura. Que assim será, mas que dentro de ti e de mim, de você que me escuta aí, não haja água choca. Que vamos andando na idade, mas não fiquemos obsoletos. Que nos renovemos, ainda que o nosso corpo desfaleça, o nosso interior se renova dia a dia pela presença de Deus. E não há água choca que petrifica o nosso interior. Quando corre a abundância de água viva em nossa vida, e assim termino quase como comecei. Quando corre essa água viva, essa água limpa, então a nossa vida é transparente. E como diz em Jó 11, versículo 13, não posso deixar de ler em Jó, e não a história de Jó, que de sofrimento, mas diz em Jó 11, 13, diz: e a tua, e a vida do Fernando Dias, e a vida do António, do José, da Maria, e a nossa vida será mais clara do que o meio-dia, e as trevas se tornarão como a manhã, mas a nossa vida será mais clara que o meio-dia, e as trevas dissiparão das nossas vidas. Por isso eu termino com Efésios 5:18, diz o Senhor: enchei-vos do Espírito, porque quando nos enchemos do Espírito, o nosso coração se torna humilde e submisso. Mas para encher-nos do Espírito, necessitamos de esvaziar. E não por nós mesmos, mas porque Deus faz a sua obra e opera em nós, quando nos metemos na mão do oleiro. Não pelas nossas capacidades, mas pelo poder de Deus que opera em nós. Senhor, nesta manhã eu quero orar e pedir-te, Senhor, para a tua palavra, Senhor. Senhor, que essa palavra, Senhor, que tu enviaste nesta manhã, possa edificar a nossa vida segundo a necessidade de cada um, Deus. Somente, Senhor, tu edificas, Deus. Nesta manhã eu oro, Senhor. Peço o teu favor para cada vida, Senhor, para aqueles, Senhor, que se nos apega ao lastro, Deus. Senhor, que tu venhas, Senhor, e limpes, Senhor. Que faças novo cada dia, Senhor. Pedimos-te perdão, Senhor. Limpa-nos com o teu sangue, Senhor. Purifica-nos, Deus. Não permitas, Senhor, que fiquemos obsoletos, Deus. Que em nós haja água choca, mas que corram rios de água viva, Deus, de onde outros também possam beber de ti, Senhor. Que sejamos canal de bênção, Deus. Pois assim honramos-te, Senhor. Porque não fomos chamados para nada mais a não ser para servir e honrar-te, Deus. Porque tu és digno de toda a glória e toda a honra, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida. Obrigado pela minha família, Senhor. Obrigado pela família dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, pelo aquilo que tu cuidaste da vida do pai do Crespo,
pela vida daqueles que Tu cuidas cada dia, Deus, que muitas vezes, Senhor, não vemos Tu mão, Senhor, mas Tu continuas aí, Senhor. Continuamos agradecidos, Senhor. Oramos, Senhor, e bendizemos o Teu nome, Senhor, e que cada dia em nós haja esse compromisso de louvar, honrar-Te, Senhor. E Tu, Senhor, em nós vais produzir vida e vida em abundância. E vão correr rios de água viva que nos dão vida cada dia. No nome de Jesus.